assim: ouve o meu clamor, ó Deus, e atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações dos seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus, e envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e vai ser ministrada agora. Então, Deus, que o nosso coração esteja cativo à obediência do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco de forma muito especial, porque nós sabemos que a tua palavra não vai retornar para o Senhor vazia, ela tem um propósito. E nós somos o propósito, nós somos o alvo do Senhor neste lugar, nessa noite. Então, Deus, fale conosco. Fale de maneira muito especial, pois nós precisamos, somos dependentes de Ti. E nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Preparado, com expectativa no teu coração para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra, que tem como tema: não haverá avivamento sem oração. Nós estamos hoje numa data muito especial. Esse salmo é um salmo escrito por Davi e que dá um entendimento. Nós podemos compreender, entender um pouco sobre a loucura do dia a dia, né, as atividades que nós realizamos, as coisas modernas que a tecnologia traz. Muitas das vezes são tantas as situações e pressões que dá vontade da gente fugir, dá vontade de ir para um lugar bem alto, não é verdade? Então é isso que Davi, ele está tentando dizer para nós em algum momento, exatamente sobre isso. Em algum momento da vida dá vontade de a gente ir para um lugar bem alto, onde de repente ninguém possa nos encontrar. Você já viveu um momento na sua vida assim? Que você gostaria de estar longe, sem ninguém para te perturbar? Eu acho que o ser humano tem esse tipo de sentimento em algum momento ele pensa dessa forma, ele quer isso, uma distância, né, de todo mundo. Mas a luta do dia a dia, o cotidiano, a pressão, o sufoco que a gente vive, leva a gente a ter esse tipo de pensamento. E Davi, ele entende, e a gente consegue entender também, que Deus é esse lugar. Só Deus é esse lugar onde você pode se refugiar quando você está nesse sentido. Quando você está com vontade de sumir, que você não quer relacionar com ninguém, Deus é esse refúgio. Deus é esse lugar. Então, Davi, ele entende perfeitamente que é esse abrigo, é possível se abrigar em Deus, longe da loucura do dia a dia. Longe da máquina que não para de girar todos os dias. E aí ele deseja fugir. Porque ele consegue entender que ele estava longe de ser aquilo que ele queria ser. E isso é um outro ponto que a gente às vezes identifica em nós. Você que tem 20 anos, você que tem 30 anos, você tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Chega um determinado momento na sua vida que você faz uma autoanálise da sua vida, da sua história, e você vê que você não está no lugar onde você gostaria de estar. Não estou dizendo com questão de igreja, mas socialmente falando, profissionalmente falando, uma questão familiar também. Você está distante daquilo que você um dia imaginou, e agora você vê, cara, não tem jeito. Igual Davi, ele percebeu que ele estava distante daquele que ele gostaria de ser.
Isso também é algo que acontece com muitos de nós. E Davi deseja fugir para um lugar forte, um lugar onde ele possa buscar um renovo. E é só em Deus que a gente pode fazer isso. Porque a maioria de nós aqui levantou a mão aqui, sinalizando que temos momentos na nossa vida que a gente quer desaparecer, tomar um chá de sumiço. Davi também teve momentos assim. Mas é só em Deus que a gente vai se recompor, é só em Deus que a gente vai ser renovado. É só Ele. Então, se há alguém aqui nessa noite que está alimentando esse desejo no coração, a dica já está sendo dada para você. É em Deus. Ele é o seu refúgio, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E aqui, Davi, ele abre o coração para Deus, ele faz 3 pedidos. Ele pede vida longa, um reino com muitas terras, e também ele clama pela misericórdia de Deus. Mas isso aqui tudo é um momento de profunda oração. E aí Davi, ele vive uma experiência interessante, ele tem certeza. Como nós falamos aqui no começo, que a oração é muito mais do que uma repetição de pedidos, mas é a certeza, é a fé de que você vai receber aquilo que Deus entende que você precisa e aquilo que você fala verbalmente com Deus. E Davi tinha essa convicção, essa fé, essa certeza que ele mesmo já agradece a Deus, ele tinha certeza de que ele iria ser atendido. E aí ele declara, o versículo 8, ele fala que vai cumprir os votos. Vou cantar louvores todos os dias, como eu te prometi. Ele já sabia no coração dele que Deus iria honrar a fé, que Deus iria ouvir a oração dele. Isso é algo que nós precisamos também alimentar no nosso coração. Na última quarta-feira, a irmã Maninha liberou uma palavra no altar dessa igreja. Se preparem para o culto de Pentecostes. Lembra disso, Maninha? Aí ela finaliza dizendo assim: nós não seremos mais os mesmos. Não foi isso? A Maninha falou isso aqui quarta-feira no altar. Eu tomei posse dessa palavra para mim. Eu tomei posse dessa palavra para a vida da nossa igreja. Eu tomei posse. E aquilo começou a crescer no meu coração, gerando essa palavra, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu tomei posse. Alguns irmãos que estiveram no culto ontem em Valência, testemunharam aqui da bênção que foi. Quem esteve no culto do coração aquecido, já começou a se preparar para o culto de Pentecostes, que vai ser domingo que vem. E o culto de hoje também é um preparo para o culto de domingo que vem, que é o culto de Pentecostes. Olha como é que o tempo passa, né? Há 43 dias atrás, a gente estava aqui comemorando a Páscoa e fazendo a celebração de que estava entrando no culto, no período de Pentecostes, e estavam na expectativa, e já está aí. Próximo domingo já é culto de Pentecostes. Então eu quero, em nome de Jesus, ajudar você, nesse culto de hoje, servir você com um alimento especial de preparação para o culto de Pentecostes no próximo domingo. E eu creio uma coisa. A gente sabe a experiência de Pentecostes. E eu creio que nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus pelo avivamento, por um avivamento. E eu creio que Deus não vai fazer de novo. Deus vai fazer novo. Ontem nós fomos ministrados nessa direção. E eu comecei a pensar, né, que a gente às vezes, Senhor, faz de novo. Mas Deus quer fazer novo. Deus quer fazer algo novo. Deus quer nos dar nova oportunidade. E isso que está acontecendo nessa noite, e o que está acontecendo nesse período de Pentecostes que nós estamos vivendo aqui, Deus está fazendo algo novo. Mas para que possamos viver algo novo de Deus,
nós precisamos também ter um ânimo novo. Precisamos ter uma dinâmica dentro de nós, de uma novidade que vai fazer com que a gente se mova em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. Como nós ouvimos ontem, sobre a introdução do culto, falando a experiência de John Wesley, e o pastor Luiz foi muito feliz em dizer algo, que mesmo que você não esteja com vontade de vir ao culto, venha a si mesmo. Porque Deus sempre tem uma palavra para nós. Porque se deixar por nossa conta, querido, nós não vamos vir a culto quase que nenhum. Não é verdade? Você vai escolher, esse eu vou, esse eu não vou ficar 10 sem ir, mas naquele lá eu vou. Então nós somos motivados porque a experiência que mudou a vida de John Wesley aconteceu num ambiente como aquilo que foi falado aqui. Ele não queria ir no culto de quarta-feira, ele não queria ir no culto de quarta-feira, não lembro se era quarta-feira, não sei. Ele não queria ir no culto, porque era uma noite fria. Aí ele chega lá, totalmente desanimado, sem vontade de estar ali. E de repente, uma leitura de um estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, John Wesley tem o coração dele aquecido de uma forma muito estranha, espetacular, e aí a vida dele muda. E o interessante é que não foi só a vida dele que mudou, ele conseguiu, através dessa experiência, mudar a vida de milhões e milhares de pessoas ao redor do mundo, está mudando até hoje. Então, olha só que coisa impressionante, impactante, porque Deus ele precisa de uma pessoa para começar algo novo. A Jéssica ministrou, liberou uma palavra, orou junto conosco, igreja, sobre a vida da Raquel. Liberando uma palavra profética sobre a vida. Deus precisa de uma pessoa. E a Raquel pode ser essa pessoa, no meio dos alunos, para fazer a diferença com o coração aquecido. Que a Raquel é uma metodista. Recebe aí, Raquel. Então a Raquel pode ser essa agente de Deus lá naquele lugar. Nós temos a irmã Maninha, temos a irmã Natália, temos a Fernanda, temos a Ana Paula, temos outras pessoas de outras denominações também que estão ali como agência de Deus. Mas que esse avivamento, esse coração aquecido, possa ser concreto na vida dessas pessoas, para que elas também sejam essa agência de Deus nesse lugar. Deus só precisa de um coração que esteja disposto a fazer a vontade dele. Mesmo que de repente você não queira, venha ao culto. Porque você vai receber uma palavra que vai movimentar, vai motivar, vai encorajar você a ir um pouco mais além. Pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. Coração novo é um coração aquecido. E coração aquecido faz da fé uma flecha que nunca erra o alvo. Quando você tem o coração aquecido, é como se fosse uma flecha que nunca vai errar o alvo. Você vai sair daqui guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Ele vai colocar você no lugar que Ele quer, vai colocar as pessoas que Ele quer na sua frente. Ele vai criar ambientes, situações para você ser usado e usada de forma especial por Ele, porque você é uma chama, uma flecha que não erra o alvo. Você sabe muito bem o que você quer. E eu creio que muitos aqui estão comigo. Nessa caminhada, nós estamos orando, pedindo a Deus pela unidade na família, pelo carinho, pelo fortalecimento, pelo amor na família, pela salvação da nossa família. Amém? Eu creio que muitos estão comigo nesse propósito. Nós estamos nesse propósito. E a gente fica pensando numa coisa. O Senhor prometeu grandes coisas para nós. Isso nós sabemos, amém? Deus prometeu grandes coisas para nós. E todas essas coisas que Deus prometeu continuam à nossa disposição. Amém? Mas por que a gente não recebe? Por que nós não recebemos aquilo que Deus prometeu
nos dá e que está à nossa disposição. Aí a gente começa a ver como esse Salmo 61 que a gente falou, as lutas, as atividades diárias, faz com que a gente às vezes tenha esse desgaste e queira nos afastar. E aí esse afastamento vai causando em nós um distanciamento muito grande, e a gente acaba acomodando. E nós não somos fortes porque nós não oramos. Nós só não somos mais fortes porque nós não oramos nesse propósito. Nós só não somos mais perseverantes porque nós não oramos. Nós só não realizamos mais coisas porque nós não oramos. Às vezes nós nos sentimos tão solitários. Sabe por quê? Porque nós não oramos. A nossa vida está cheia de frustrações. Está cheia de tristezas e decepções. Sabe por quê? Porque nós não oramos. O meu desejo é que todos possam ir com ousadia, com coragem, com graça, em direção aos obstáculos que estão diante de nós, que estão na nossa frente, com a mesma determinação que Davi foi quando ele viu aquele gigante. Eu vencerei na força do meu Senhor. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, meu amado e minha amada, que talvez esteja passando por esse momento de grande dificuldade, de grande pressão na sua vida, grandes obstáculos estão surgindo. Vá em direção a esses obstáculos com a mesma determinação que Davi foi em direção a Golias. Eu vou na força do meu Senhor. E você sabe o que aconteceu com Golias. Então você tem uma visão do que aquilo que vai acontecer contigo, com relação ao problema, à luta, a que você possa estar enfrentando nesse momento. Vai cair por terra igualzinho o gigante caiu. A conclusão é óbvia, amados. O grande segredo de uma vida espiritual abundante, forte, vitoriosa, chama-se oração. Eu não sei te dizer com exatidão em que período da vida de Davi ele escreve esse salmo. Não tem uma data concreta da escrita desse salmo na vida de Davi. Mas que ele já era rei em Israel, isso é comprovado e fica fácil de entender aqui quando ele fala, em algumas passagens aqui, ele fala sobre isso. Então, quando nós identificamos que o grande segredo de uma vida vitoriosa, André, é a oração, está aí a grande oportunidade que nós precisamos na nossa vida. Está aí a grande oportunidade que você precisa para a sua vida. Porque quando nós oramos a Deus, por qualquer motivo, por algum motivo, a gente fica pensando, será que Ele vai nos dar imediatamente a resposta da nossa oração, ou Ele vai nos dar oportunidade para que a gente pratique aquilo que nós estamos pedindo? A Juliana testemunhou agora há pouco aqui que ela fez uma oração que Deus respondeu a ela imediatamente. Mas, vamos falar a verdade, geralmente, normalmente acontece isso na sua vida? Seria muito bom que fosse, não é verdade? O senhor orou que agora aqui como se fosse uma varinha mágica, pronto. Mas existem orações que Deus responde imediatamente. Mas existem orações que vão demorar um pouco. Por que isso? Porque eu creio que Deus está promovendo em nós a oportunidade para que a gente pratique aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Vou tentar ser mais claro para você. Você com certeza deve estar orando pela sua família, para que haja unidade na sua casa, na sua família. E o que você espera? Que Deus una a sua família com amor, ou que Deus vai gerar no teu coração a oportunidade de você amar ainda mais os seus familiares? Porque se essa for a direção, se esse for o entendimento, que Deus está gerando no teu coração a oportunidade de você amar ainda mais os seus familiares, aí sim você vai ter uma família
baseada no amor. Porque é muito fácil, é muito bonito a gente pedir a Deus uma coisa e deixar por conta dele resolver, a gente ficar só como um espectador daquilo. Então, se eu estou orando para que a minha família seja uma família baseada no amor, amado, quem tem que amar lá? Sou eu. Então, Deus está me dando a oportunidade de amar os meus familiares, para que esse ambiente de amor seja algo contagiante. E a gente às vezes sabe que isso nem sempre é algo fácil de ser feito. Mas é a oportunidade que Deus está nos dando. Quando nós oramos pedindo que o avivamento chegue na nossa família, nós podemos esperar que Deus está nos dando a oportunidade para que a gente seja esse fator motivador de avivamento na nossa família. Ah, Senhor, aviva minha família, mas se você não for esse agente de avivamento na sua casa, fica difícil. Deus quer nos dar as oportunidades para realizarmos aquilo que nós temos pedido. Paulo deixa claro para nós em 1 Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E quando você olha para a história, você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vê que Deus não cansa de fazer com que oportunidades sejam dadas para que todos sejam salvos. Deus não se cansa de criar oportunidades para salvar alguém. E continua fazendo até hoje. E eu creio que Deus está fazendo isso nessa noite aqui. No livro de Isaías, no capítulo 6, Deus está procurando alguém para anunciar a sua mensagem. Deus procura pessoas que estejam dispostas a anunciar a mensagem dele. Tanto é que Isaías entende a visão e a perspectiva de Deus, que ele fala para o Senhor assim: ei, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma oportunidade, uma necessidade de Deus. Isaías viu uma oportunidade, sou eu. Uma coisa interessante que no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, e busquei dentre os homens um que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim para esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, não achei ninguém. Olha que coisa interessante. Deus está sempre procurando alguém para se colocar na brecha. A busca continua. E são pessoas assim que Deus está buscando hoje, aqui, nesse lugar. São pessoas que estejam dispostas a se colocar na brecha. Pessoas que estejam dispostas a fazer algo grandioso por Senhor. Pessoas que estejam dispostas a entrar nos problemas. Pessoas que estejam dispostas a mexer em feridas, em áreas amargas, e se colocar como intercessor para mudar a história dessas pessoas. Pessoas que estejam dispostas mesmo a chorar, a clamar pela sua família. Não espere uma desgraça acontecer na sua casa para você ter que chorar pela sua família. Deus está nos dando a oportunidade nessa noite, desse avivamento que nós estamos orando, clamando, pedindo, ser levado dentro da nossa casa, através da nossa vida. Através de nós que somos essa agência de Deus aqui na terra. Você melhor do que ninguém sabe as feridas da sua família. Você melhor do que ninguém sabe os problemas que a sua família enfrenta. Então ninguém melhor do que você para mexer nessas feridas, intercedendo por elas, colocando diante do Senhor de coração aberto, porque eu e você somos aqueles que Deus quer usar para transformar vidas. Eu e você somos essas pessoas que Deus quer usar para transformar vidas.
algo muito, muito sério. Mas Deus quer nos usar. E nós precisamos, para realizar isso, ter foco bem definido. Bem definido. Em primeiro lugar, a família. A família, ela existe para cooperar com Deus. Deus, ele criou a família, ele gerou a família, foi para colaborar com ele no propósito eterno. Você acha que Deus criou a família para deixá-la dando cabeçada aí? Não, amado. Família foi gerada no coração de Deus para poder ajudar o Senhor nos seus propósitos que são eternos. Porque quando Deus criou a família, depois de ter criado todas as coisas, Deus deu uma ordem. Ei, gente, ó, agora crescer e multiplicar. Fazer prosperar, fazer crescer, fazer multiplicar. É o propósito eterno de Deus, é esse. A família foi criada, gerada no coração de Deus, também com um outro propósito, foi para desfazer a solidão que o homem vivia. Porque quando Deus criou o homem, criou Adão, ele viu todos os animais, viu tudo aquilo em concordância, mas ele olhou para Adão e, poxa, Adão está triste. Não é bom que esse homem fique só. Vou arrumar para ele um problema. Não, perdão, gente. Vou arrumar para ele. Bernardo achou graça, né? Vou arrumar para ele uma ajudadora, uma auxiliadora. Então, olha só, o propósito de construir a família foi para acabar com a solidão, mas mesmo que com essa solidão tenha havido um problema, mas acabou agora. Mas louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos de nada. Então, se Deus entendeu que era bom ter uma companheira, uma ajudadora, quem sou eu? Quem é você, Ricardo? Quem é você para poder falar, não, Deus errou? Você acha, Gabriel, que Deus errou? Deus não erra, gente. Denise, fala que errou. Fala que errou. Hã? Você imagina só se nós não tivéssemos as mulheres do nosso lado aí, a gente não ia estar falando isso aqui agora, nem ia estar rindo, né, Berenice? Ia ficar ruim, né? A família existe para poder possibilitar o ambiente onde as pessoas são estimuladas, motivadas a servir uns aos outros. Quando Jesus veio, e Ele veio com um propósito, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É a base da família lá atrás. Nós estamos no contexto familiar para servir um ao outro, mano. Mas a gente às vezes só quer ser servido, só vem a nós. A gente ouve história aí, amado, de casais que o marido chega em casa, é como se fosse uma escrava. Água, janta, liga a televisão, né? A cama está pronta, vou tomar banho, toalha está lá, sabonete. O princípio de servir estava no coração de Deus quando Ele criou a família. Ser sempre esse ajudador, ser sempre essa ajudadora. É uma liderança compartilhada. Josué conseguiu ter essa visão. Quando ele estava lá, o povo todo se corrompendo na idolatria, indo atrás de outros deuses. O que Josué fala lá? Ei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a minha família está aqui para servir. Pertencemos ao Senhor. Enquanto os outros estavam lá se corrompendo, se deixando levar pelas coisas dessa vida, se distanciando, que é algo muito triste, amados,
que às vezes muitas pessoas não conseguem perceber é que essa agitação do dia a dia estão afastando as pessoas do Senhor e elas não estão percebendo. Porque é tanta coisa para fazer que às vezes dentro de casa estão se perdendo. É um que sai cedo demais para trabalhar, não vê o filho acordado, quando volta o filho já está dormindo. Aquela agitação, aquela pressão toda. Um outro motivo que Deus criou a família existe foi para cumprir o propósito e determinação que Deus já estabeleceu desde o começo de todas as coisas. Porque através da família Deus faz maravilhas. Uma coisa interessante que chama a atenção, você lembra de um episódio bíblico conhecido como dilúvio? Conhece? Nesse episódio bíblico conhecido como dilúvio, Deus acabou com tudo na face da terra. Mas Ele fez questão de preservar uma família. Através de uma família, Deus começou. Não vou dizer que começou de novo. Deus fez novo. Através da família de Noé, Deus fez nova todas as coisas. Então preste atenção comigo onde eu quero caminhar junto contigo. Talvez você esteja aqui hoje pensando, a minha família é uma família destruída, a minha família é uma família que não dá certo, a minha família não vai romper. Ei! Deus pode começar um novo através da sua família. Porque nós sabemos que não é fácil, é um desafio que nós vivemos. Viver em família é algo difícil, querido. E o diabo quer colocar no coração de cada uma das pessoas que a família não é algo que seja valorizado, que precisa ser valorizado. Não, amado, pelo contrário. Um ambiente mais seguro que uma pessoa possa ter é a sua casa, a sua família, cercado das pessoas que as amam e que nós amamos. Por mais difícil que seja, é nesse ambiente que nós somos seguros. Você pode observar, você mesmo uma vez sai, você vai passar algum tempo fora ou vai viajar, mas você fica sempre pensando, eu estou doido para voltar para minha casa. Pode estar ruim lá, né? Mas você fica assim, estou doido para chegar em casa. Não é verdade, né? É desse jeito que Deus trabalha, porque a família foi algo que gerou no coração de Deus para crescer, para multiplicar, para prosperar. E esse ambiente está sendo contaminado, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele é diabo mesmo. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele veio para roubar, matar e destruir. E se você demole, se você bobear, ele consegue o sucesso daquilo que ele veio fazer aqui. Mas uma coisa interessante, Deus começou e fez de novo através da vida da família de Noé. Mas antes de chegar numa nação, teve que começar na família dele. A mudança que Deus fez através da família de Noé, começou ali mesmo, porque o objetivo e o propósito de Deus era a nação. Aí se eu quero uma mudança na minha casa, se eu quero uma mudança na minha família, tem que começar em quem? Tem que começar em mim. Se eu quero um avivamento na minha família, tem que começar em mim. Eu preciso ser essa pessoa que vai mover, que vai promover esse avivamento. Será que eu tenho amado o suficiente as pessoas da minha casa para ser esse agente de Deus? Para ser esse promotor do avivamento? Eu tenho que começar a fazer uma avaliação. Tem coisas que só vão acontecer se o nosso coração mudar. Tem coisas que só vão mudar se você deixar o coração ser mudado. O segredo do sucesso de Noé, é claro, ele manteve o foco. Nós já falamos aqui que a construção da arca levou mais de 100 anos. Mas Noé não perdeu o foco.
Você imagina 100 anos num trabalho, você fica aí 30 anos para aposentar. Você imagina Noé, 100 anos num trabalho, com pessoas rindo dele, debochando dele, escarnecendo dele, falando que isso não vai dar certo, que não vai funcionar, que era aquilo, que coisa, aquilo, coisa. Ele não perdeu o foco. Ele manteve o foco. Então o segredo é manter o nosso foco, é ter um foco definido. E a melhor maneira para manter o foco definido é estar no centro da vontade de Deus. Noé era um homem que tinha relacionamento forte com Deus. Noé se submetia à vontade de Deus. Relacionamentos fortes assim são construídos através de santidade. Relacionamentos fortes com Deus só se constrói através da santidade. Porque fora disso é algo que separa de Deus. A santidade, ela nos separa do pecado. A santidade vai nos separar do pecado. A santidade vai fazer com que você não se misture com as coisas do mundo. E não é fácil. A Maninha está trabalhando isso com os nossos jovens, falando sobre a questão de santidade. E é a santidade que vai manter a gente longe das questões do mundo. E se você deseja um avivamento familiar, se a gente deseja ser esse agente de um avivamento, o que eu preciso fazer? O que você precisa buscar? Santidade. Através de um relacionamento sério com Deus. Tem pessoas quando se envolvem com alguém, coloca lá, fulano, um relacionamento sério com ciclano. Não é isso? Escreve lá no seu status, eu estou num relacionamento sério com Deus. É uma maneira de você evangelizar, de você anunciar o reino de Deus. Eu estou num relacionamento sério com Deus. Quem entender vai dizer assim, esse cara está buscando santidade. Essa pessoa quer algo mais com Deus. E ontem nós ouvimos uma frase que eu achei muito interessante. A santidade faz com que o reino de Deus avance. Lembra disso, Berenice? Lembra? Quem estava lá, lembra disso? A santidade faz com que o reino de Deus avance. Então, amado, olha só o que nós precisamos. Nós estamos aqui orando, clamando pela cidade de Rio das Flores, pela área de ensino, pela profissão, pelo nosso município. Amado, se nós queremos que o reino de Deus avance por essa cidade, nós precisamos de santidade. Porque é muito bonito, é muito lindo. A Jéssica orou, profetizou, a Raquel recebeu, Maninha, a Natália, as outras pessoas estão aqui. Mas se nós não buscarmos a santidade, isso tudo aqui vai ser palavras que foram jogadas no vento. Então Deus está vindo sobre nós hoje de uma maneira muito especial. Nós estamos orando pelo avivamento, nós desejamos avivamento. Então o caminho está aí, é santidade. É santidade com Deus. Aí nós vamos começar a ver, amado, o reino de Deus avançando dentro da cidade de Rio das Flores, porque homens e mulheres estão optando, desejando, escolhendo, decidindo ser santo. Aí sim, nós vamos começar a ver muitas coisas acontecerem. Quando você vê isso, pesa sobre nós essa responsabilidade. Sede santo, porque Deus é santo. A responsabilidade está sobre nós. Nós somos as pessoas escolhidas, indicadas para essa tarefa que começa na minha casa, começa na sua casa, que começa nessa igreja como família. Nós precisamos melhorar no nosso relacionamento com Deus, afastando cada vez mais, de uma forma radical, das coisas desse mundo. Às vezes, nesse frenesi da vida, pessoas costumam dizer, eu gostaria que Deus prestasse atenção nas coisas que estão acontecendo na minha vida. Você em algum momento já pensou isso?
poxa, eu gostaria que Deus prestasse atenção. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está atento? Não está vendo isso que eu estou vivendo agora? Estou vivendo um inferno na terra. Eu queria isso, não está acontecendo na minha vida. Será que Deus, eu gostaria tanto que Deus olhasse para aquilo que está acontecendo na minha vida? Tem algum momento na sua vida já pensou assim? Não tem vergonha não, mano. Eu já pensei assim também. Naqueles momentos, como eu falei aqui, que você está naquela luta, você está naquele desespero, você fica pensando, cara, que você é a última pessoa na face da terra e que Deus não está vendo. Como que eu gostaria que Deus olhasse para a minha situação? Você quer que Deus olhe para a sua situação? Sim ou não? Quer? Então o segredo está aí, querido. O que chama a atenção de Deus é a oração. Se você quer que Deus esteja atento à sua situação, ore a Ele. Clame por Ele. Busque a Ele. Isso sim, você vai chamar a atenção de Deus para a sua vida. Mas não vai ser choramingando, murmurando, desabafando, tentando colocar aí nas redes sociais. Que isso assim, fulano, e mexeu comigo, fulano assim, e começa a querer expor a sua vida na rede social. Expõe a sua vida diante de Deus. Chame a atenção de Deus através da oração. Não se deixe levar por essas tentações aí de fora, de expor a sua vida para as pessoas que não vão fazer nada por você, a não ser rir, debochar e até fofocar da sua vida. E olha só que força tem quando a oração ela é concentrada na igreja. Recentemente eu ministrei aqui sobre capítulo 12 do livro de Atos. Você provavelmente vai lembrar. Há um poder muito grande quando a igreja ora. Milagres acontecem quando a igreja ora. E nós estamos aqui orando como igreja, por muitos e muitos propósitos, inclusive por esse momento do avivamento. E no capítulo 12 do livro de Atos, que fala sobre a saída milagrosa de Pedro da prisão, quando que no dia seguinte ele ia ser executado. Mas só que a Bíblia deixa muito claro que existia uma igreja que estava lá orando. Enquanto Pedro estava na prisão, tinha uma igreja que estava lá orando. Estava intercedendo, se colocando na brecha. O versículo 7 diz que Deus envia o seu anjo. Eu não vou ler esse texto porque já foi ministrado sobre isso. O mesmo versículo 7 diz que Deus enviou o anjo e que Deus envia a luz no meio das trevas, porque era uma escuridão só, de madrugada, no lugar mais profundo da prisão. E Deus envia o anjo, Deus envia a luz, e Deus envia a libertação para Pedro no meio daquela escuridão, no meio daquela prisão. E o versículo 8 e 9, Deus também dá direção para Pedro. O anjo do Senhor foi lá, tirou e conduziu Pedro para fora da prisão. Pedro estava vivendo dias de tribulações, momentos de luta, e a gente aprende com isso que Deus envia anjos dele, Deus envia situações que vão mudar a nossa história, no meio da luta, no meio da tribulação, no meio do cárcere, no meio de onde você estiver passando por dificuldade, Deus envia socorro. Porque talvez muitos deviam pensar assim, cara, agora não tem mais jeito. O rei Herodes mandou matar Pedro. Pedro está aprisionado, está agarrado com a porção de outros soldados. Está lá com pessoas tomando conta dele por dentro e por fora. Na lateral, está lá fundo. Não tem jeito não, cara. Agora vai morrer mesmo. E talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida assim, que parece não ter solução. Ei, Deus manda dizer para você, Ele está enviando socorro para você no meio das trevas, no meio das lutas, no meio da dificuldade. Ele está enviando um anjo dele para te dar direção e libertação. E a gente aprende uma coisa, mano. Deus, na maioria das vezes, não nos livra da guerra. Ele nos livra na guerra. Que muitas das vezes você está passando pelo vale da sombra da morte. Mas você diz como salmista, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
Você está enfrentando guerra. Se eu ver você está orando, Senhor, me livra disso. E quando você vê, você está no meio da guerra. O cara, meu Deus, não ouviu minha oração? Meu cara. Mas está lá, Deus está contigo naquela batalha. Deus está contigo naquela guerra. Deus está livrando você de coisas extraordinárias. Deus está abrindo portas. Deus surpreende o seu povo com milagres. Amém? Nós colocamos constantemente no nosso grupo aí, eu creio no Deus que surpreende. Ou então eu coloco lá, o Deus que surpreende, surpreenderá. Amado, Deus gosta de surpreender o seu povo com milagre. Quer um milagre na sua vida? Se prepara que Deus vai te surpreender com milagres. Deus tem especialidade em resolver coisas impossíveis. Deus, Ele é especialista em frustrar planos do inimigo contra a sua vida. Herodes planejou tudo direitinho para matar Pedro. Deus foi lá e frustrou os planos de Herodes. Herodes que ia matar Pedro, o Deus de Pedro matou Herodes. Olha que coisa extraordinária que Deus faz. Na visão daquele povo todo, Herodes iria matar Pedro naquele dia seguinte pela manhã. Aí Deus vai lá e frustra os planos de Herodes. Porque o próprio Deus mata Herodes que iria matar Pedro. Deus é Deus. Deus é Deus que surpreende. Ele faz maravilhas. Que foi isso que quando aconteceu o dia, amanheceu, cadê Pedro? Deus, Ele presta atenção sim, amado, nas nossas orações. Não desista de orar. Não canse de orar. Mesmo quando você sente que Ele não está te ouvindo, não desista de orar. Agradeça a Deus porque nós não andamos por aquilo que nós sentimos e nem vemos. Nós andamos por aquilo que nós acreditamos. E eu creio no Deus do impossível. Porque é através da oração que a vontade de Deus é estabelecida na terra. Nós ouvimos aqui no começo do culto, na abertura. Deus se agrada quando nós oramos. Provérbios capítulo 15, versículo 8, mas a oração dos retos é o seu contentamento, é algo que traz prazer para Deus. Não caia na cilada do diabo que tenta fazer você acreditar que a tua oração não tem poder, que a tua oração não tem sentido diante de Deus, que Deus não está ouvindo a sua oração. Veja o que o Provérbios diz, que a sua oração é um contentamento para o Senhor. Ele se agrada quando você ora a Ele. Não dê ouvido conversa fiada do diabo. E o caminho para o final dizendo uma orientação de Paulo, muito conhecido, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar é a essência da dependência da comunhão com Deus. Constantemente em oração. Eu entendo, e fazendo uma comparação aqui, quando Paulo fala sobre isso, para nós crentes, a oração é como se fosse a nossa respiração. Orar sem cessar. Você consegue ficar sem respirar, sem cessar? E o pior é que ainda tem crente tentando tapar a respiração. Quando você tampa a sua respiração, você deixa de respirar. Quando você tampa a sua respiração, você deixa de orar. Nessa analogia que eu estou dizendo aqui. Tem muito crente que está aprendendo a respiração espiritual. E é nessa parada de orar que ele pensa que Deus não está ouvindo a oração dele. Que ele pensa que Deus não é suficiente. Todo momento nós devemos estar em oração.
Você acordou, esteja orando ao Senhor. Isso deve ser algo da nossa consciência. Deus está conosco. O avivamento está ativo na nossa mente, no nosso pensamento. Porque quando você deixa de orar, você deixa de depender de Deus. Cada instante que você fica sem orar é como se você não estivesse mais na dependência de Deus. É como se você estivesse dependendo de você mesmo agora. A oração ela é muito, muito importante para a nossa vida. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Coisas ruins podem estar acontecendo na sua vida agora. Sabe por quê? Porque você não está orando. Coisas boas podem estar deixando de acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque você não está orando. Pensa nisso. A composição da frase no sentido contrário talvez fique mais bonito e mais motivador para você. Coisas ruins podem deixar de acontecer na sua vida se você orar. Coisas boas podem começar a acontecer na sua vida porque você vai começar a orar. Ou seja, sempre vão voltar para o princípio de tudo que é a oração. Se eu oro muito, consigo muito. Se eu oro pouco, vou ter pouco. Se não oro nada, não posso esperar nada de Deus. Então, amado, está aí. Aumente a sua intensidade de oração, porque nada resiste o poder da oração. Nada resiste o poder da oração. E há situações que Deus permite na nossa vida para que nós possamos ser despertados para uma vida de oração. Porque se você está tranquilo, está tudo bem, está com paz, não está acontecendo nada de ruim na sua vida, você esquece, deixa a vida me levar. E às vezes acontecem coisas ruins na sua vida, exatamente porque Deus está permitindo. Ei, eu quero ouvir a sua voz. Quanto tempo você não chega perto de mim? Quanto tempo você não me chama pai? Certas coisas acontecem porque Deus está nos chamando para próximo dele. A oração é a principal arma que nós temos para vencer as lutas do nosso dia a dia. E é muito triste ver que muitas pessoas estão desprezando essa arma. Porque a oração, nós aprendemos aqui hoje, do começo até agora, não é só uma conversinha com Deus. A oração é relacionamento. É algo mais sério, mais profundo. Deus quer ouvir de nós, quer ouvir da nossa boca. Jesus chegou perto daquele cego e pergunta para ele assim: ei, o que você quer que eu te faça? Você acha que Jesus, na onisciência divina que ele era aqui na terra, você acha que ele não sabia o que aquele homem queria? Sabia. Mas ele queria ouvir da boca daquele homem que queria ser curado. Aquilo que nós falamos aqui, Deus quer ouvir da nossa boca, mano. Aquilo que você necessita, aquilo que você quer, Ele quer ouvir a sua voz. Nada soa mais gostoso no ouvido de Deus que a sua voz, de um filho amado. Fale com Deus o que você precisa mudar. A mudança que a sua casa precisa, talvez esteja em você. A mudança que essa cidade precisa, talvez seja você. Você é o canal de Deus nesse lugar. Algo maravilhoso acontece quando a igreja ora. A oração ajuda a igreja a cumprir o propósito de evangelização. A oração transforma. Por isso que o inimigo se levanta constantemente contra a igreja. Mas tem uma palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
precisamos tomar posse dessa palavra. Não tenha medo de orar como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí eu quero finalizar, encerrar, lançando um desafio para nós como igreja. Eu não sei se você gosta muito de desafio, mas eu quero lançar um desafio para nós como igreja. Essa semana que antecede o domingo de Pentecostes, vamos orar. Amém? Mas não é só esse amémzinho que ficou fraco, não. Mas não é só orar, não. Vamos orar como nunca nós oramos antes. Quem aceita esse desafio? Nós vamos orar como nós nunca oramos antes. Eu quero desafiar você a fazer isso. E você que está aí, levantou a sua mão, aceitou esse desafio, você que está incluído no grupo da igreja, quando você for orar, ou quando você tiver terminado a sua oração, dá uma passadinha lá no grupo, lá em oração. Quem está aqui hoje vai entender o que você está fazendo. Você não precisa colocar mais nada. Eu entrei para o quarto agora para orar, não. Você só coloca lá assim, em oração. Amém? Quem está aqui vai ver, vai entender. Em oração. Seja a hora que for, de madrugada, levantou para ir no banheiro, está com vontade de orar? Vamos orar. Vai lá, liga o seu celular, em oração. Você acordou? Em oração. Às 10 horas da manhã, estou trabalhando, mas deu um intervalozinho lá, vou lá, em oração. Eu vou orar como nunca orei antes na minha vida. E nós vamos ver o que vai acontecer no domingo que vem, domingo de Pentecostes, e no que vai acontecer no decorrer dos dias a partir desse domingo. Porque, como a Maninha disse, nós não seremos mais os mesmos. Nós não seremos mais o mesmo. E eu profetizo que muitos vão conhecer mais de Deus através desse desafio de orar como nunca orou antes ao Senhor. Você vai conhecer mais de Deus. Você acha que você conhece Deus? Você vai conhecer mais ainda. Você vai conhecer muito mais de Deus. Porque se nós desejamos algo novo da parte de Deus, nós também devemos fazer algo novo para Ele. E aí eu encerro com uma promessa do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que muitos aqui sabem de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que pertence a mim, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A força da oração não está em mim, não está em você. A força da oração não está em quem faz. A força da oração está em quem ouve. A força da oração está em quem ouve. A força da oração está em quem a ouve. É o nosso Deus. Por isso nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos orar. O próximo domingo vai ser uma bênção. Nós não seremos mais o mesmo. Eu quero desejar para você uma feliz semana de Pentecostes. Uma feliz semana de Pentecostes. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Não esqueça de colocar em oração. Quando nós vimos aqui essa promessa em 2 Crônicas, ele fala que sararei a sua terra. Nós estamos plantados aqui em Rio das Flores. Deus quer fazer algo novo. Sarar esta terra. Foram liberadas palavras proféticas aqui hoje. Creia nisso. Deus quer sarar essa terra. Há uma promessa de Deus, amado. E essa promessa não tem prazo de validade. Se o meu
povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós ouvimos aqui da boca da Jéssica, nós ouvimos aqui da boca da Maninha, da boca da Raquel, que Rio das Flores está numa situação bem difícil. Não é? Você quer saber de uma coisa? Rio das Flores só não está pior porque ainda tem um povo que está orando. E se depender de nós, nós vamos perseverar na oração. Nós vamos continuar orando por essa terra até que ela seja sarada, porque é uma promessa. Nós realmente não podemos aceitar, porque há uma promessa que garante ao contrário. São muitos sis que estão aqui nessa promessa, mas nós precisamos começar a eliminar esses sis, esse si. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, vamos começar a quebrar a barreira, amados, vamos começar a nos humilhar diante do Senhor. Se orar, vamos orar, amados. Se me buscar, vamos começar a buscar o Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. Amado, tem muita gente em mau caminho. Vamos começar a nos converter desses maus caminhos. Aí sim, nós vamos abrir uma janela, uma porta de entrada, que aí sim, eu ouvirei dos céus. Porque muitas das vezes a nossa oração não está sendo ouvida, não está sendo respondida, porque nós não estamos tirando essas situações desse si, que impede da nossa oração chegar até o céu. E recebemos o perdão dos nossos pecados. Aí sim, a terra será sarada.